do mundo onde o silêncio tem textura diferente. Não é a ausência de azulada, que não existe na natureza. Telas exibem sequências de letras que parecem código, mas são mais antigas que qualquer linguagem humana. São instruções para construir matéria viva, aminoácidos encadeados em ordens específicas. E neste momento preciso, enquanto a maior parte da humanidade dorme, uma dessas sequências acabou de se tornar real. Não por acaso, não por tentativa cega, não por bilhões de anos de mutações aleatórias filtradas pela sobrevivência, mas por cálculo puro, uma inteligência artificial determinou que essas letras, nessa ordem, produziriam uma proteína funcional, uma molécula capaz de catalisar reações químicas, de dobrar-se em arquitetura tridimensional precisa, de executar função biológica específica. E o mais perturbador, essa proteína nunca existiu antes, em nenhum organismo, em nenhuma célula, em nenhum momento dos 4 bilhões de anos de história da vida na Terra. A tela não celebra. O movimento sempre foi importante pra mim, mas com uma agenda cheia é fácil se distrair. Então eu decidi perguntar pro ChatGPT como inserir exercício físico numa rotina corrida. E aí eu descobri que a melhor coisa pra mim é uma prática personalizada, porque às vezes o problema não é o tempo, mas sim a distração. E fazer a pergunta certa muda tudo. Não emite alertas, apenas exibe a estrutura molecular girando lentamente em renderização digital. Cada átomo posicionado com certeza matemática. Cada ligação química prevista com margem de erro inferior a 1 angstrom, que é 1/10 de nanômetro, que é 1/10 de bilionésimo de metro. A precisão é tão absoluta que beira o incompreensível. Estamos vendo algo que nunca emergiu da evolução natural ser projetado por processos que não envolvem vida. Pensamento sem neurônios, criatividade sem consciência, design sem designer biológico, e essa contradição aparente revela algo profundo sobre a natureza da criação. Talvez a vida não seja a exclusividade de sistemas vivos. Talvez a capacidade de gerar complexidade funcional não pertença apenas aos que respiram e se reproduzem. Talvez estejamos testemunhando o momento em que a fronteira entre o vivo e o calculado começa a se dissolver, não como metáfora, mas como fato físico mensurável. Ninguém estava presente quando isso aconteceu. Nenhum cientista observou em tempo real, nenhuma câmera registrou o instante exato. O processo ocorreu em servidores distribuídos, processando matrizes tensoriais em paralelo massivo, trilhões de operações matemáticas convergindo para uma solução que a natureza levaria eras geológicas para encontrar. Se é que encontraria. Porque o espaço de possibilidades é tão vasto que desafia qualquer intuição. Imagine todas as proteínas possíveis que poderiam ser construídas com 20 aminoácidos diferentes em cadeias de 100 unidades. O número resultante tem mais de 130 dígitos. É maior que o número de átomos no universo observável multiplicado por si mesmo várias vezes. A evolução natural explorou apenas uma fração infinitesimal desse espaço. Um caminho estreito através de território quase infinito, guiada por sobrevivência, limitada por história, presa às soluções que funcionaram no passado. Mas a inteligência artificial não carrega essa bagagem. Ela pode saltar para regiões do espaço de sequências que jamais foram tocadas por pressão seletiva. Pode inventar proteínas que são simultaneamente impossíveis evolutivamente e perfeitamente viáveis fisicamente. O que torna este momento ainda mais estranho é sua quietude. Revoluções costumam anunciar-se com estrondo. Descobertas científicas geram manchetes. Mas esta transformação acontece em camadas de abstração tão profundas que a maioria das pessoas não consegue perceber sua magnitude. Estamos atravessando um limiar ontológico enquanto discutimos trivialidades. A vida deixou de ser monopólio da natureza e passou a ser tecnologia editável. Não apenas modificável, não apenas compreensível, mas projetável desde princípios primeiros. Desde a matemática que governa como cadeias de aminoácidos se dobram em formas tridimensionais. Desde a física que determina quais configurações são estáveis. Desde a química que define quais reações podem ser catalisadas. Tudo isso agora está acessível a sistemas que pensam em dimensões que nossa cognição biológica não alcança naturalmente. A inteligência artificial vê padrões em espaços de dezenas de milhares de dimensões. Correlações entre características moleculares que nenhum humano poderia intuir. E usa esse conhecimento implícito para fazer o que parecia impossível. Criar vida nova sem usar vida antiga como molde. Observe a proteína girando na tela mais uma vez. Sua estrutura parece orgânica. A elegância nas curvas, eficiência no empacotamento dos átomos, beleza acidental na simetria parcial. Mas essa estética não foi selecionada. Foi calculada. Cada volta da cadeia principal, cada orientação de cadeia lateral, cada bolsão hidrofóbico no núcleo, tudo emerge de otimização matemática sobre função desejada. A molécula foi desenhada de trás para frente. Primeiro definiu-se o que ela deveria fazer. Quebrar uma ligação química específica, talvez, ou estabilizar uma estrutura celular, ou transportar um íon através de membrana. Depois, mapeou-se a geometria necessária para realizar essa função. Quais resíduos de aminoácidos precisam estar próximos? Quais distâncias e ângulos são críticos? Quais regiões devem ser rígidas e quais flexíveis? E finalmente calculou-se a sequência que, ao se dobrar, produziria exatamente essa geometria. O processo inverte a lógica da evolução, que gera sequências aleatórias e testa quais funcionam. Aqui gera-se a função e deduz-se a sequência que a realiza. Mas ainda não sintetizaram a molécula fisicamente. Por enquanto, ela existe apenas como informação, como sequência de texto em arquivo digital, como modelo tridimensional em memória de computador, e isso levanta uma questão estranha: em que momento exatamente essa proteína passou a existir? Quando a inteligência artificial terminou os cálculos e determinou a sequência, ou apenas quando o laboratório sintetizar a cadeia de aminoácidos e a molécula se dobrar pela primeira vez no mundo físico? A pergunta não é trivial, porque revela algo fundamental sobre a natureza da vida na era da informação. A diferença entre código genético e organismo está diminuindo, entre projeto e realização, entre possível e real. Antigamente essas fronteiras eram absolutas,
Uma planta imaginária não é uma planta, um animal mitológico não existe, mas uma proteína calculada com precisão atômica, verificada por simulações físicas, validada contra princípios conhecidos da bioquímica. Essa proteína já existe em certo sentido. Ela é real na única dimensão que importa para a ciência, no espaço das possibilidades físicas permitidas pelas leis da natureza. O técnico que entrará no laboratório pela manhã provavelmente não perceberá que algo fundamental mudou durante a noite. Ele verificará logs, examinará resultados, talvez inicie o processo de síntese, tudo parecerá rotineiro. Mais um experimento em série longa de experimentos, mas o que ele estará segurando quando a molécula estiver pronta é prova física de que cruzamos limiar. Demonstração tangível de que a capacidade de criar vida não é mais exclusividade de sistemas que evoluíram. Agora pertence também a sistemas que calculam, e isso transforma tudo. Não imediatamente, não de forma óbvia, mas inevitavelmente. Porque uma vez que se demonstra que algo é possível, que uma barreira pode ser atravessada, o mundo nunca volta a ser como era. A vida sintética projetada por inteligência artificial não é ficção especulativa, não é promessa futura, é presente silencioso, acontecendo em laboratórios enquanto debatemos se deveria ser permitido. Enquanto legisladores tentam entender o que regular, enquanto filósofos reformulam definições de natural e artificial, a tecnologia já está operacional, já está gerando resultados, já está mudando o que é possível. E talvez o aspecto mais vertiginoso seja este. Nós somos produtos da evolução tentando substituir a evolução. Somos vida natural criando vida artificial. Somos resultado de 4 bilhões de anos de mutação e seleção, inventando método que ignora mutação e seleção. Há recursão estranha nisso, circularidade que faz a mente tropeçar. A natureza gerou inteligência que agora gera natureza nova. O processo que nos criou está sendo aposentado pelo que criou. Não destruído, não negado, mas transcendido. Da mesma forma que a navegação marítima transcendeu a capacidade de nadar. Não porque nadar deixou de funcionar, mas porque surgiu a alternativa mais poderosa. A evolução continuará operando em organismos naturais, mas para propósitos humanos, para resolver problemas que escolhemos resolver, o design intencional assistido por inteligência artificial já é superior, mais rápido, mais preciso, mais controlável. E isso nos coloca em posição de responsabilidade sem precedentes. Porque agora somos nós que decidimos que formas de vida existirão, que funções biológicas serão implementadas, que características serão otimizadas. Nos tornamos curadores da biosfera futura, arquitetos da próxima fase da complexidade orgânica. A proteína continua girando na tela, indiferente ao peso simbólico que carrega, apenas molécula cumprindo leis físicas. Mas para quem entende o que está vendo, essa estrutura digital é portal. Entrada para território onde as regras antigas não se aplicam mais, onde vida pode ser escrita como software, onde função biológica pode ser encomendada como produto, onde a fronteira entre descobrir e inventar se dissolve completamente. Este é o momento silencioso, a virada invisível, quando a humanidade deixou de ser apenas produto da natureza e se tornou também produtora de natureza. E não há retorno possível. Não há como desconhecer o que agora sabemos, não há como desaprender a capacidade de criar o que antes apenas observávamos. Feirão Nacional Chevrolet vem junto com o melhor negócio. Na rede Chevrolet durante todo o mês. Novo Onix vem junto com conectividade para tudo que importa, entrada de 29.900, parcelas de apenas 1.495. Novo Tracker vem junto com proteção 24 horas em até 30 vezes sem juros. E ainda versões com tabela FIP no seu usado. É só neste mês. Feirão Nacional Chevrolet. Aproveite durante todo o mês em toda a rede. Chevrolet. Quer ver o resultado, Bia? Eu tô louca pra ver. Estamos do outro lado da linha, e tudo que vem a seguir será consequência dessa travessia, dessa madrugada quieta, dessa proteína impossível girando em luz azulada, deste instante em que a vida deixou de ser mistério exclusivo e se tornou também tecnologia compreensível, manipulável, projetável. E o laboratório permanece em silêncio, porque não há palavras adequadas, apenas a constatação de que algo antigo terminou, e algo novo, vasto e assustador e repleto de possibilidades inimagináveis, acabou de começar. Recuar no tempo é necessário agora, voltar à origem do método que governou toda a forma de vida até este momento. Porque sem entender a magnitude do que a evolução representa, sem sentir o peso dos bilhões de anos que ela precisou para esculpir cada proteína funcional, é impossível compreender o que significa contorná-la. A evolução darwiniana não é apenas teoria científica, é o único processo criativo que a natureza conheceu durante toda a história da vida na Terra. Cada enzima que catalisa reações em suas células, cada anticorpo que defende seu organismo, cada molécula sinalizadora que coordena seus tecidos, todas emergiram de incontáveis gerações de tentativa cega, mutações aleatórias testadas contra a realidade implacável, variações que falharam deixando apenas silêncio fóssil,
Variações que funcionaram propagando-se através de linhagens, a escala temporal envolvida desafia a intuição humana. Quando olhamos para a proteína complexa como hemoglobina, estrutura elegante que transporta oxigênio através do sangue, estamos vendo